Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Tati Guru Pranatoshmaham Om. Om Shanti 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 Om. Namaskara, bom dia, Vedanta Brasil. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Panchadasi. Nós estamos no capítulo 2, versos 51 a 53, nós cobrimos na semana passada o objetor, né? Como vocês sabem, o Vedanta, os textos Vedantas, eles se apresentam através de diálogos entre o expositor e o objetor. Por que o Vedanta faz isso? Ele faz isso para facilitar a nossa resolução de dúvidas, porque não todos nós, não todos somos conscientes das nossas dúvidas, das nossas questões, né? Então, a Escritura apresenta as dúvidas, as questões, né, que quase sempre correspondem também às nossas dúvidas e questões, às vezes inconscientemente, para facilitar esse processo de assimilação, resolução de dúvidas e questões, né? Então, o objetor disse, como você pode negar o poder de Shakti, descontar o Shakti? Como você pode dizer que o Shakti é energia, entendeu? Não é real, né? O Shakti é importante. Shakti faz a diferença na vida do Jiva. Pessoas com alta Shakti, alta energia, elas são pessoas mais bem-sucedidas, pessoas com sucesso na vida. A gente sabe disso, né? As pessoas mais energéticas, com mais rajas, né? Principalmente quando esse rajas ele é sustentado ou apoiado ou backed, né? ou mantido, né? por sattva, né? Quando a gente tem sattva por trás do rajas, essas pessoas se tornam pessoas bem-sucedidas no mundo físico, material, né? E até mesmo espiritual, num certo nível, né? Então, o objetor está tentando exaltar a realidade do Shakti, né? Dizendo que, através desse argumento, que as pessoas com muita energia, elas têm muito sucesso. Mas, como a gente sabe, o maior sucesso que existe, né? Eu gosto desse provérbio, o maior sucesso que existe é a capacidade de receber os fracassos e os sucessos igualmente. A pessoa de maior sucesso na vida é aquela com uma capacidade de receber o sucesso e o fracasso com equanimidade, do mesmo modo, entendeu? Então, o que isso quer dizer? Significa que aquelas pessoas que no fracasso permanecem, entendeu, inalteradas do ponto de vista mental, intelectual, emocional, são pessoas realmente de sucesso. E que tipo de sucesso é esse? É um sucesso espiritual, intelectual, né? É aquele famoso equilíbrio mental, emocional, espiritual, que só é possível através desse conhecimento, da assimilação firme, compreensão e assimilação desse corpo de conhecimento espiritual. Então, não é um bom argumento dizer que as pessoas com alta energia possuem mais sucessos do que as pessoas com menos energia, porque mesmo aquelas pessoas que são mais propensas ao sucesso, elas têm que lidar com os fracassos. E se toda vez que ela fracassar, ela se sente deprimida, vencida, arrasada, etc., significa que ela não está isenta de Maya, não está isenta de samsara, né? Aquela condição de depender dos objetos de experiências como meio de me satisfazer, permanecer centrado, permanecer feliz, contente, né? Realizado, etc.
O objetor diz, portanto, a energia efetivada é real. Aí Vidyaranya diz, o potencial da energia é maravilhoso, naturalmente é maravilhoso, né? As três energias têm o poder maravilhoso de projetar essa realidade aparente, né? O chamado cosmos, né? O universo, o nosso planeta maravilhoso, tem essa possibilidade, até mesmo de desenvolver esses organismos vivos, inteligentes, chamados vivos, vivas humanos, né? Com potencial de compreender a real natureza desse universo aparente, real natureza desse universo aparente. Portanto, esse é um potencial maravilhoso, esse Shakti, mas é apenas maravilhoso quando ele é inteiramente efetivado. O que significa inteiramente efetivado? Todas essas energias que permitem a Ishvara, a Maya, projetar o universo e permitem ao Shiva, né, realizar os seus desejos, né? Ainda assim, essas energias só são realmente efetivadas através do conhecimento, né, da compreensão da nossa real natureza, né? Aquilo que é além ou antes, livre e independente das três energias. Então, o Vidyaranya coloca um exemplo muito legal. Ele diz assim, o dinheiro, por exemplo, o dinheiro tem um valor maravilhoso, né? O cara está nadando em dinheiro. Você lembra do tio Patinhas? Ele tinha aquela piscina cheia de dinheiro, né? Ele nadava do dinheiro. Mas o cara, ele tinha uma vassana, né? Por avareza e miséria, e miserento, né? Que ele não gastava um dinheiro por nada, né? Então, qual é o valor de você ter todo aquele dinheiro numa piscina de dinheiro e jamais efetivar o valor do dinheiro, gastando o dinheiro, né? Então, do mesmo modo, você pode ter toda a energia do mundo, energia intelectual, energia emocional, energia física, né? E se você não efetiva essa dádiva, esse presente, que são as três energias, para reconhecer, realizar, né, aquilo, né, a sua real essência, natureza, aquilo que é livre e além das energias, você é como aquela pessoa rica, né? Essa é a condição de todos os jivas, né? Os jivas, eles vivem, né? Os jivas, os sansaris, né? Os karmis, aqueles que agem para obter os resultados de suas ações, né? Para ganhar, obter ou evitar coisas, né? Então, os karmis, os sansaris, eles agem constantemente buscando essa riqueza entre os objetos de experiência do mundo. Então, eles querem, né, manipular, correr para ver, correr para evitar, como eu frequentemente digo, né? Eles fazem tudo isso com o objetivo de desenvolver essa riqueza física, material, essa segurança, essa satisfação, entendeu? Que depende dos objetos. E eles fazem isso sem perceber que eles possuem uma piscina cheia dessa riqueza em casa, estão nadando nessa piscina. Essa riqueza é a essência desse jiva que se sente miserável e pobre e que tenta se enriquecer através da obtenção de coisas no mundo material, né? Então, é tal qual a situação de uma pessoa cheia de dinheiro que jamais gasta o dinheiro. Portanto, não adore a energia. Não adore o seu dinheiro, entendeu? Você pode curtir, amar o seu dinheiro, mas simplesmente na medida que ele propicia a você a aquisição de objetos, entendeu? De grande valor na sua vida e na vida de outros, talvez, entendeu? Dependendo do nível de generosidade do indivíduo. Muitas pessoas espirituais louvam a energia, mas vivem vidas sem sucesso. Que sucesso é esse? O sucesso espiritual. Existem pessoas, né, no Kundalini Yoga, no mundo do yoga em geral, né, existem pessoas que desenvolvem até mesmo, acho que na aula de ontem nós falamos sobre esses poderes sídicos, né, de desenvolver esses poderes através das energias, capazes de fazerem, né, de performarem, como se diz performar, Alex? Assim mesmo, deformar. Hã? Deformar. Não, to perform. Desempenhar.
Desempenhar. Então, pessoas que, através das três energias, conseguem desempenhar fenômenos, entendeu? Considerados milagrosos, né? Então, tudo isso é possível através desses poderes que são simplesmente baseados na manipulação e desenvolvimento dessas energias, né? Mas ainda assim, se você vive essas pessoas espirituais que louvam, amantes do Shakti, da energia, desses poderes, etc., elas vivem quase sempre sem o sucesso espiritual, que é ser completamente consciente da sua liberdade, da sua liberação, né? Como esse princípio consciência e existência, que é independente das três gunas, das três energias. O Upanishad está falando sobre algo que é anterior às três energias. O Upanishad se refere a algo que não é as três energias, não é o Shakti, né? O Upanishad se refere àquele princípio consciência e existência que existe anterior ou além da criação do universo. O universo, no universo, a energia é útil, naturalmente, tudo ocorre a partir das três energias. No universo, a energia são como frequentemente a gente diz, são os blocos de construção do cosmos, do universo, são as três energias. Então, no universo, a energia é útil, mas essa energia não tem efeito algum sobre a consciência. Olha que bacana, né? Então, do ponto de vista daquilo que nós somos, essa energia não tem nenhum efeito, né? Não tem nenhum impacto. Essa energia não pode subtrair ou adicionar nada àquilo que nós somos em nossa essência natural, livre e independente, né? O Vedanta revela esse princípio anterior ou além das três energias, que não é afetado por ela, não é afetado por Maya. Então, nós terminamos assim o nosso último encontro de domingo passado. Maya não esconde a consciência, é o próximo tema aqui, o verso 54. O poder da terra de produzir potes não se aplica a todos os lugares, mas apenas aos lugares onde a argila existe. Maya não opera sobre todo o ser, mas apenas sobre uma pequena parte dele. Esse é um conceito muito bacana e importante, né, que explica que Maya, quando Maya entra em ação, a gente pensa que quando Maya entra em ação, ele tem o poder de sobrepor essa ordem de realidade aparente sobre a consciência e existência em sua integridade, em sua totalidade, entendeu? Então, a gente desenvolve essas assumptions, né? Alex, quando você ouvir eu dizer uma palavra em inglês, é porque eu não tenho ela em português na minha mente. Você me ajude, por favor. Assumption é a suposição. Suposição. Ô, Júnior, você também, você parece conhecer bem o inglês, ou qualquer um de vocês que conheça o inglês que possa me ajudar. Então, a gente faz essas suposições, né, de que Maya, de repente, tem o poder de sobrepor, né, de projetar, ou de cobrir, de velar, né, a consciência em sua totalidade, em sua integridade. Então, nós temos esse exemplo, né, essa metáfora, essa analogia tradicional do Vedanta, que explica que quando nós temos os potes de argila, né, na Terra, no nosso planeta, no elemento Terra, o poder de produzir, né, os potes e todos os outros, né, objetos de argila, ela não existe em todos os lugares. Existe somente em alguns lugares onde a argila esteja presente. Então, o que significa dizer? Significa que Maya não opera sobre
todo o ser consciência, aquilo que nós somos, não é sujeito ao poder de Maya. Em algumas dos nossos Upanishads é descrito, é dito, né, que o poder de Maya é um poder que sobrepõe uma porção infinitamente minúscula daquilo que é a totalidade do nosso ser, consciência e existência, entendeu? Então, é como se fosse uma coisinha minúscula, né? É como o James, de vez em quando, diz, é como se fosse um furunculinho que está nascendo minúsculo no seu corpo. Aquilo é o poder de Maya, ele só é capaz de aparentemente, né, sobrepor um pequeno aspecto da nossa consciência e existência infinitamente não limitada. Portanto, Maya não encobre a consciência, ocupa apenas uma pequena porção. Essa afirmação desafia a ideia do yoga de que Maya encobre o ser e que para obter moksha, o yogi deve fisicamente remover ou transcender as camadas de pensamentos que aparentemente o ocultam. Isso significa que o ser é sempre livre, auto-revelante, né? Auto-evidente. Todas essas noções, né, projetadas por Maya, todas essas sobreposições de nomes e formas, ela não cobra o ser integralmente, de modo que o ser esteja realmente escondido ou velado. Não. O ser é livre, é autorrevelador, é autoevidente, etc. Existem apenas algumas sobreposições naquilo que nós somos que não requerem que a gente tenha que fazer esse trabalho, né, muitas vezes físicos, né, de remover ou transcender as camadas de pensamentos que aparentemente ocultam o ser. Né? O que é um pensamento dentro do âmbito do ser? O pensamento é uma coisa que aparece e desaparece, aqui e ali. Alguns pensamentos eles vão ser autolimitantes do ponto de vista do ser. O Jiva vai ter aquele pensamento aparecendo para ele, dizendo assim, você é limitado por seu corpo, você é limitado pelo tempo, você é limitado por suas qualidades e propriedades, etc, etc. Mas qual é a duração desse pensamento? Ele aparece e desaparece rapidamente. Aí aparecem outros pensamentos que são pensamentos que não têm esse conteúdo, né, de limitação. Muitas vezes a gente tem um pensamento de positividade, de alegria, a pessoa nem se sente limitada, esqueço da minha limitação. Então, esses pensamentos que realmente, né, aparentemente ocultam a não limitação do ser, são poucos, são raros, mas ainda assim eles condicionam a nossa experiência, porque eles são profundamente depositados, né, no corpo causal. É como se fosse um condicionamento de fundo que produz esse constante senso ou sentimento de limitação e inadequação que todos nós conhecemos, entendeu? Até mesmo nos momentos de alegria, de plenitude, de obtenção dos nossos objetos de desejos e etc. Portanto, a crença de que o ser está oculto só é possível porque o ser não está oculto, na medida em que nenhuma crença e nenhuma vássana são possíveis fora da luz da consciência. Então, existe essa pequena crença de que o ser é oculto, e o ser precisa, entendeu? Está completamente eclipsado por Maya, pela ignorância, por essa sobreposição. E essa noção é uma noção, essa crença é uma crença equivocada, porque o ser, nenhuma dessas aparentes coberturas, ou veilings, né, elas podem existir, são possíveis fora do âmbito da luz da consciência. Elas ocorrem como um pequeno fenômeno, entendeu? Que aparentemente oculta aquela luz que está revelando e iluminando aquele pensamento, entendeu? Você vê a vastidão daquilo que nós somos? A consciência, a existência, esse poder que ilumina e revela tudo, inclusive aqueles pensamentos que possuem esse senso de limitação. Então, na verdade, nenhum pensamento tem realmente o poder
de ocultar ou velar essa luz da consciência dentro do qual eles são revelados, eles são experimentados, eles são vistos, né? Então, pura lógica, né? O ser é aparentemente encoberto porque a atenção do jiva está concentrada em sua vestimenta aparente, ou seja, os 3 corpos, as 5 bainhas, e não na sua própria natureza. Então, o que ocorre? O ser, ele se torna aparentemente oculto para o jiva, não devido ao fato de que ele seja realmente oculto, é porque a mente do jiva está focalizada no corpo, nos corpos, na experiência do jiva, né? Então, essa tendência de permanecer focalizado nesses fenômenos experienciais, né, do jiva, fazem com que a gente desenvolva essa noção de que o ser está realmente oculto. Marcelo, você diga para quem escreveu esse coisa, você recebeu, né? Então tá, você administra, tudo bem, não tem problema, a gente não precisa de pedir às pessoas. É importante que as pessoas... Eu acho, deixa eu só relembrar o pessoal. Mande privado, porque se manda público para todo mundo, distrai todo mundo, você já orientou. Distrai as pessoas, distrai. Só isso, só mandar para mim, depois eu passo para você. Oh, desculpa, eu não sabia desse detalhe aí, desculpem aí. Nenhum problema, Henrique. Porque o Upanishads é um tema muito sutil, entendeu? E a gente tem que ir seguindo essa linha, essas interrupções, elas disrupt, né? Disrupt the flow of logic, of thought. Então, o problema é esse, o ser é aparentemente encoberto, e ele só é encoberto porque o jiva mantém a mente focada nessa vestimenta exterior, né, chamado corpo. Corpo e a mente, a construção corpo-mente, as nossas experiências dos 3 corpos e dos 5 koshas, e so on. Então, é esse foco do jiva naquilo que é somente um furunculinho, né, na superfície infinita do ser, esse foco, dá a impressão na mente do jiva de que o ser está realmente encoberto, mas o ser não. O ser é essa luz que revela esse pensamento autolimitante, esse pensamento autoinflictante, né? Etc. Arlindo? Yep. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso que você acabou de explicar há pouco tempo, sobre o Shakti. Pode ser por agora ou você espera? Não, pode fazer agora, tá? Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista do Vedanta, qual que é a utilidade do Shakti, por exemplo? Ele pode se tornar uma armadilha para o nosso autoconhecimento, ou ele tem a sua utilidade como ferramenta para a pessoa, de alguma forma, reforçar a sua permanência no ser, ou alguma coisa nesse sentido? Ou é só vamos dizer assim, é meio que uma armadilha também que faz e prejudicar a gente? Sim. Nós somos as 3 energias, entendeu? Então, qual é o benefício, qual é a utilização, qual é, né, o que de positivo existe nas 3 energias, né, em relação, referência ao jiva? O jiva, a constituição do jiva, ela é formada a partir das 3 energias, nós somos condicionados por essas 3 energias, elas são os blocos de construção do universo macrocósmico e do universo microcósmico, né, do ponto de vista do jiva. Então, essas energias, nós dependemos dessas energias. Se a gente for eliminar uma dessas energias, a nossa configuração é desfeita, entendeu? É dissolvida. A gente não consegue existir sem essas 3 energias. Como jivas, nós não conseguimos existir sem essas 3 energias. Então, qual a importância das energias? São enormes, todas as 3. Mas, do ponto de vista do jiva em busca de moksha, a energia mais importante é sattva, porque a realização chamada moksha, ela só é possível através do intelecto. E o intelecto, ele se desenvolve através de sattva.
Então, o intelecto, ele depende de uma dominância maior de sattva no nosso corpo sutil, de tal modo que essa investigação, o sucesso nessa investigação seja possível. Então, para nós, buscadores de moksha, o sattva guna, essa energia, né, intelectual, que é derivada do sattva, ela é fundamental. Mas a gente não por isso a gente pode diminuir as outras duas energias. Elas são muito importantes também. Como você já deve ter ouvido dizer inúmeras vezes, o rajas é uma energia importantíssima. Sem rajas a gente não consegue processar elevação espiritual, purificação espiritual, entendeu? Melhoramento espiritual. Então, a gente precisa de energia para promover crescimento espiritual, entendeu? Todo esse trabalho intelectual de autoinvestigação, estudo e contemplação desses ensinamentos dos Upanishads requer rajas, requer sattva, requer rajas. Rajas é aquele elemento que motiva, it molds, you know? It molds, nos dá a emoção de buscar alguma coisa, de realizar alguma coisa, entendeu? E a realização eu sou o ser é uma realização que não é obtida através de ação, mas é obtida através de uma profunda contemplação que requer um intelecto mais satívico, né? Portanto, do ponto de vista do buscador de moksha, o sattva guna é a guna mais importante. Mas isso sem diminuir as outras duas energias. Entendeu, José Roberto? Agora, entendi. Diga aí. Eu sei mais ou menos. Falou dos chakras e falou dos siddhis, né? Os siddhis são os poderes, então, que a pessoa desenvolve. Não é muito relacionado com Shakti, não, né? É sempre muito relacionado com Shakti. As pessoas que estão no caminho espiritual e que acreditam, porque isso aqui é um debate, é uma discussão entre uma pessoa que acredita que essas experiências de Shakti, de energia, o êxtase, o bliss, o silêncio é uma energia, o silêncio é uma energia extremamente satívica. Então, as pessoas que ficam presas nos fenômenos derivados dessas três energias, inclusive dos fenômenos um pouco mais rajásicos, que são os poderes sídicos, entendeu? Elas ficam amarradas nessas condições e elas jamais realizam realmente o que elas são, né? Que é aquilo que é antes ou além das três energias. Então, todos esses fenômenos, eles são produtos, né, dessas configurações energéticas, né? Então, o ponto daqui de ser compreendido é que o buscador de moksha é aquele que já não é mais interessado em epifanias, em poderes shaktis, os siddhis. Ele já não é mais interessado em nada disso, entendeu? Ele não é mais interessado em nenhuma dessas experiências derivadas dessas três energias. Ele não é interessado na experiência porque ele converteu, através da compreensão, o seu desejo de experienciar, né, fenômenos derivados dessas três energias. Ele converteu essa vasta nesse desejo num desejo de compreender a plenitude de sua real natureza, né? Então, é uma busca completamente diferente que requer muita sattva guna. Por isso que a gente diz o objetivo primário do buscador de moksha é cultivar e desenvolver mais e mais sattva guna, entendeu? No corpo sutil, né? Um intelecto mais satívico possível. Mas no caso, por exemplo, se uma pessoa que veio de uma existência, de outra existência, e já tinha esses seeds desenvolvidos, vamos supor, ela teria como, de alguma forma, por exemplo, ela teve, vamos supor que essa existência, ela teve como é que se diz, um interesse pelo autoconhecimento. Ela pode, de alguma forma, utilizar esses seeds de uma forma mais madura? Talvez, mas isso é uma questão irrelevante. Você está tendo problema com esses seeds, José Roberto? Com esses poderes sídicos? Eu, na verdade, não acredito muito, né? Eu nunca vi ninguém.
Eu nunca vi nenhum fenômeno assim. Então a sua questão é ainda mais irrelevante ainda, entendeu? Vamos... Porque eu achava que não existia no Vedanta, assim, eu achava que para o Vedanta esses o Vedanta não existe, né? não existe. A gente disse claramente, o Vedanta diz claramente que não existe nada de fenomenal ou esotérico ou místico sobre o Vedanta. Vedanta é feito de conhecimento puro, conhecimento direto, a Parokshayana, né? Então, todos os fenômenos, né, derivados, provenientes das 3 energias, eles são objetos como quaisquer outros objetos para dentro do contexto dessa busca por moksha, entendeu? Uhum. Existe, sim, a possibilidade de que alguns yanis também tenham desenvolvido, entendeu? Alguns desses poderes anteriormente. Existe a possibilidade. Do mesmo modo que existe a possibilidade de alguns yanis que, devido a uma vasana, o Nirvikalpa Samadhi, desenvolvida, né, anteriormente, previamente, eles permanecem yanis, mas ainda assim interessados em sentar, meditar e experienciar Nirvikalpa Samadhi ainda. Por quê? Eu dei um exemplo no outro dia, o cara que está acostumado a acordar às 4 da manhã todo dia, ele se aposenta, mas ainda assim aquela vasana vai acordar ele de manhã às 4, mesmo depois dele ser aposentado, por exemplo, né? Então, do mesmo modo, o yani, ele pode ser um indivíduo constituído por vasanas as mais diversas, inclusive vasanas com poderes, né, sídicos, né? Mas a grande maioria dos yanis, eles são simplesmente pessoas que sabem quem eles são. Eu acho que eu mencionei recentemente que, não sei se foi aqui ou se foi em um dos meus encontros em inglês, eu mencionei que existe no mundo, né, no mundo espiritual, né, no samsara espiritual, os buscadores, os devotos, eles têm uma apreciação muito maior por as pessoas com poderes sídicos, né? Então, as pessoas, se elas têm uma habilidade que as torne diferenciada por algum motivo, extraordinária, especial, porque o jiva, né, auto-ignorante, ele pensa que a iluminação seja um status diferenciado, especial. Então, a galera, ela se impressiona com as pessoas que têm muito shakti ou muitos poderes, etc. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito comum. E elas têm dificuldade de compreender a real natureza de moksha, que é assim, a natureza de moksha é conhecimento puro, é uma convicção de conhecimento a respeito daquilo que o indivíduo é, né? Que é a consciência. Então, a maioria, a galera, eles ficam correndo atrás daqueles professores ou yanis ou gurus que também têm alguns poderes nos seus currículos, né? Para demonstrar, né? Mas a grande maioria das pessoas que vivem, né, fazendo exercitando ou demonstrando esses poderes são pessoas não autorrealizadas. Ou pessoa autorrealizada, ela até mesmo para de brincar com energia, como Ramana Maharshi ele apontou algumas vezes, entendeu? E diversos sages, né, diversos gurus ou santos ou yanis no passado sempre disseram: se mantenha afastado desses poderes espirituais, até mesmo Nirvikalpa Samadhi, entendeu? Você já ouviu falar, eu contar aquela história do guru lá na Índia, que tinha uma vasana totalmente auto-ignorante, mas uma vasana devido a vidas passadas, uma vasana enorme por Nirvikalpa Samadhi. Então, ele começou a entrar em Nirvikalpa Samadhi mais profundamente, as pessoas em torno dele descobriram que ele era uma pessoa diferenciada, que passava dias sem comer, sem respirar, sem beber. Aí começaram a construir alguma organização. Então, quando viu, o cara tinha o asha foi crescendo, e essa vasana do cara foi aumentando, ele começou a viver intervalos de Nirvikalpa Samadhi sempre mais extensos, né? Aí, uma vez, ele entrou em Nirvikalpa Samadhi, quando o asha já era muito bem desenvolvido, e ele passou muitas décadas em Nirvikalpa Samadhi. Então, os devotos mais antigos foram morrendo, etc.
Mas a peculiaridade dessa história é que antes dele entrar em Nirvikalpa Samadhi, ele era um cara que tinha uma vassana também por Thumbs Up. Thumbs Up é a Coca-Cola da Índia, naqueles tempos, se chamava Thumbs Up, né? Aí, antes dele entrar em Nirvikalpa Samadhi, ele saiu do Nirvikalpa Samadhi, olhou lá, o Swamiji voltou. Todo mundo lá, milhares de pessoas, o ashram estava enorme, né? Grande, bem organizado, doações chegando de toda parte do mundo, por causa do guru que desaparece e vive sem comer e beber e respirar por muito tempo, né? Aí ele saiu do Nirvikalpa e imediatamente ele pediu: estou com sede, traz a minha Coca-Cola. Eu passei 1 ano e 3 meses sem tomar uma Coca-Cola, estou com sede. Aí o cara foi buscar a Coca-Cola dele na cantina. Quando voltou, o Swamiji tinha entrado de novo em Nirvikalpa Samadhi. Aí passaram diversas décadas. Quando ele voltou, qual foi a primeira coisa que ele disse? Cadê o meu thumbs up? Entendeu? Porra, cadê meu thumbs up, cara? Estou com sede ainda, você não lembra, né? Então, moral da história é: você nunca deve, como dizia aqui, né? Nunca louva a energia, entendeu? Mas sim, você deve realizar aquilo que é anterior à criação do mundo. As energias, Maya são as 3 energias. Maya cria o universo. Ok? Arlindo, tem uma pergunta do Henrique. Henrique, você quer fazer pessoalmente ou... Não, a minha pergunta era a seguinte, que isso que você colocou, que Maya é apenas uma... oscurece a consciência, é algo praticamente imperceptível para a consciência. Foi isso que você colocou, né, Arlindo? Acho que foi isso, né? De que Maya é apenas uma espinha, digamos assim, né? Na vasta consciência, né? Sim, exatamente. Como se diga, seria isso, né? Seria então como que imperceptível, digamos assim, uma crença, né? Exatamente. Não tem, como se diria, sobre o ponto de vista da consciência, né? Sobre o ponto de vista da consciência, será que ele seria como apenas uma crença, mal entendido, uma coisa assim, algo irrelevante? Não sei como explicar, porque sobre o ponto de vista da consciência é algo que, na verdade, nem existe, não sei. É tão vasta a consciência que Maya é algo, é nada, né? Não sei. Exatamente. A moral da história é essa, entendeu? Para aqueles de nós que acreditam que a consciência e a existência seja realmente ocultada ou velada por Maya, os Upanishads apresentam essa lógica, dizendo que essas sobreposições ocorrem numa parte mínima, né? Minimal. Como a gente diria isso? Minimalista. Uma parte infinitamente mínima do ser. Então, a demonstração disso é que tudo aquilo que existe, Henrique, existe dentro do âmbito dessa luz da consciência que ilumina e revela todos esses fenômenos, né? Então, essa realidade aparente, esse fenômeno, né, que a gente vê, o mundo, o universo, o nosso planeta, né, nossa cidade, o nosso corpo, isso ocorre sempre, sempre, sempre dentro do âmbito desse sujeito, dessa consciência, entendeu? Que revela e conhece, né? Permite ao Jiva de conhecer. Então, tudo existe, né? Dentro do âmbito dessa consciência que, como a gente já determinou, é infinitamente não limitada, porque é o substrato não somente de Mitya, porque Mitya, aí é importante fazer essa ressalva. O Mitya é uma sobreposição numa pequena porção da consciência. Quando eu digo às vezes que aquilo que nós somos é o substrato de Mitya, então é importante, eu muitas vezes eu coloco eu esclareço, né, isso também, eu digo que é o substrato de Mitya e é o substrato da toda a existência que não é sobreposta como Mitya, entendeu? Como o universo, como o cosmos, né? O cosmos, então, significa que esse substrato ele existe, né? Permeando
Mitya, permeando essa sobreposição de nomes e cores, né? Mas ainda assim ele existe, né? Em toda a sua existência, né? Então, uma outra analogia seria ver o ouro. Existe ouro no nosso planeta, existe ouro em tantas, né? Em tantas minas, né? Que ainda não, talvez não tenham sido nem mesmo conhecidas e exploradas. E existe ouro em todos os bancos centrais do mundo, né? Existe ouro na casa das pessoas, mas ainda assim existem ouros que se tornaram anéis e brincos e pulseiras, né? Então, esses anéis, brincos e pulseiras, que são nomes e formas do ouro, eles correspondem a uma fração mínima da real, né, natureza substancial do ouro como ouro. O ouro existe, entendeu? Como um minério ainda não revelado em diversas partes do planeta, existe em todos os bancos centrais e ainda assim alguns ornamentos representam apenas uma pequena sobreposição na existência substancial daquilo que a gente conhece como ouro, né? Então, do mesmo modo, essa consciência e existência, ela sendo esse princípio, né, a essência, né, substancial desse universo manifesto, ela não é realmente totalmente coberta, né, porque essa sobreposição ocorre de nomes e formas, ocorre num aspecto minimalista, né, o mínimo daquilo que nós somos. E ela ocorre como? Ocorre como uma noção, um pensamento, né? Quando nós nos tornamos pessoas espirituais, a gente acredita que seja realmente vasto, que cobra realmente aquilo que nós somos. E o melhor modo de compreender que essa sobreposição é mínima é compreender que ela é configurada por esses conceitos e noções, entendeu? De que eu sou essa construção corpo-mente, a natureza da realidade, a dualidade, os objetos que aparecem não separados dessa minha consciência, eles são reais. Essas poucas noções constituem aquilo que a gente chama de Mitya ou Maya, né? Então, essas poucas noções são algumas entre tantas outras noções que são parte da nossa experiência, né? E se a gente compreende realmente, né, a insubstancialidade dessas noções, aí rapidamente a gente vai dissolvendo essa aparente sobreposição, né, essa aparente cobertura, né, o veiling, né, velação, né, ok? Você entendeu, Henrique? Não sei se ficou claro. Não, deu sim, sim. Ou seja, que talvez, digamos assim, que sob o ponto de vista da consciência, Mitya não existe, seria isso? Não, do ponto de vista da consciência, o limite, nada existe, ok? Porque nada existe. Entendi. É um sem o outro, né? É um sem o segundo. Tudo bem. Então, essa segunda ordem de realidade, que ocorre como uma sobreposição naquilo, a gente precisa, né, de compreender que tudo que a gente percebe nesse fenômeno, nesse universo fenomenal, existe não à parte, não separado da consciência, entendeu? Existe na mente de cada um indivíduo que por acaso, né, que a propósito, ela existe não separado dentro do âmbito da consciência, nada existe a parte dessa consciência, né? Então, do ponto de vista da consciência, nada existe. Do ponto de vista do Jiva, ele acredita que os objetos são reais, que a realidade é a dualidade, que esse mundo fenomenal é um mundo absolutamente real e, portanto, o Jiva ele sofre essa aflição, não? Decorrente dessa crença da realidade desses objetos como separados de mim mesmo, entendeu? E da temporalidade desses fenômenos objetos. Então, essa crença, dualidade e realidade, é o que é Mitya. Isso pode ser resolvido somente através da devida assimilação desses ensinamentos dos Upanishads, entendeu? Ele precisa ser realizado dentro de cada um de nós, né? Existencialmente, diretamente, de modo que a gente compreenda que tudo é somente eu, a consciência, a existência, e que não existe nenhum pensamento, nenhuma sobreposição de nomes e formas e ideias e conceitos que possa realmente velar ou encobrir
esconder ou eclipsar aquilo que eu sou, porque eu sou, né, substrato. Tudo que existe em Mithya e infinitamente além de Mithya. A gente diz que Mithya, as escrituras dizem, é uma projeção que ocorre de tempo em tempo, né? Aquele conceito do dia e a noite de Brahman, né? Que são conceitos absolutamente irrelevantes para nós, né? Mas ainda assim, esses conceitos existem para indicar que Mithya ocorre de vez em quando, e quando ocorre, ocorre numa fração infinitamente pequena daquilo que é a luz da consciência, aquilo que nós somos, dentro do qual esses fenômenos, né, esses pensamentos, eles ocorrem, eles aparecem e desaparecem, eles aparecem e são substituídos por outro pensamento, outra experiência, tudo isso é fenômeno que ocorre dentro do âmbito daquilo que nós somos, entendeu? Nós somos aquilo que não é afetado por nada. Esse é o ponto, para compreender esse argumento aqui, nesse verso. Ok, Henrico? Ok, tranquilo, obrigado. Mas é importante perceber que esse problema de Maya, né, e essa sensação de que eu sou limitado, né, inadequado, etc., e que eu preciso de remover essa crença que é totalmente, né, pervasiva, cobrindo, né, a minha real, né, identidade, né, eu preciso compreender que isso é devido a essa atenção, né, atenção obsessiva do Jiva, né, com o corpo, com esse vestimento interior aparente, ou seja, os 3 corpos, as 5 bainhas e as nossas experiências do dia a dia, essa identificação com os fenômenos objetos, entre fenômeno e objeto, isso ocorre o tempo todo. Essa identificação é que nos dá essa impressão de que o nosso ser está escondido, oculto, né? Enquanto que o ser é jamais oculto por alguma experiência, porque o ser que nós somos é aquilo que ilumina e revela toda e qualquer experiência, seja ela uma experiência, né, de limitação, inadequação, ou uma experiência de prazer e de ilimitação. Tudo isso ocorre dentro do âmbito do ser, e o ser jamais é realmente, né, encoberto ou oculto, né? Então, a moral da história é que a gente precisa, né, destruir ou neutralizar, uma palavra melhor, neutralizar essas noções que nos dão essa impressão de que nós somos ocultados ou encobertos, né, por Maya. Que nada mais é do que uma noção de que a realidade é dualidade e de que todos esses fenômenos objetos são reais. O verso 55 a 57, as escrituras fazem as seguintes afirmações. A criação é apenas uma pequena fração da vasta imensidão da consciência. Nós já vimos isso? Não. As escrituras fazem as seguintes informações. Os Upanishads frequentemente fazem essas afirmações. Eles têm que lembrar que esse é um texto de Vidyaranya, não existe nada de novo. O mérito dele foi de pegar, né, esses versos, né, como é que se diz? Compilar. Fragmentos. Compilar esses fragmentos, esses versos, né, ele foi retirando, né, esses versos dos Upanishads, dos diversos Upanishads, e organizou isso num texto, né, muito bacana, chamado Panchadasi, que é considerado o manual do Vedanta mais bem organizado dentro da nossa tradição. Então, as nossas escrituras, em geral, os Upanishads, fazem frequentemente essas afirmações, que a criação é apenas uma pequena fração da vasta imensidão da consciência. No mesmo modo, a gente usando a analogia da luz, a luz é aquilo que ilumina todo e qualquer fenômeno, a nossa luz solar, né? A luz da nossa estrelinha. Então, essa luz que chega até nós, ela ilumina
todos os objetos, né, dentro do nosso sistema solar. Vamos manter, né, esse exemplo dentro do nosso planeta. Então, essa luz solar está iluminando, né, todos os fenômenos. Então, ela não é limitada a nenhum dos seus fenômenos. Não existe nenhum fenômeno que realmente possa, entendeu? Consumir toda essa luz. Ela ilumina tudo, entendeu? Indiscriminadamente. É a natureza dessa luz iluminar e revelar. Então, nenhum desses objetos que são revelados por essa luz, indiscriminadamente, eles ocultam a luz. Por quê? Muito embora a luz, né, ela permaneça muito frequentemente, né, descontada. Descontada significa assim, quando eu digo, né, a gente faz esse exemplo do Vedanta, né? O que vocês estão vendo aqui na tela, né? Eu dizendo assim, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a mão do Arlindo, né? Então a gente vê a mão, e o que a gente não vê? A gente não vê a luz que reflete, que ilumina, né? Que revela a mão. Então a gente desconta aquilo que é sempre presente, né? Por exemplo, um outro exemplo típico do Vedanta é que a gente chega em casa, eu vou ver os álbuns de fotografia dos meus tempos de garoto. A gente vai ver, né, todos aqueles álbuns de fotografias quando eu era pequeno, depois um adolescente, a família, vovô, estou vendo todos aqueles álbuns. Então, quando a gente vê todas aquelas imagens, o que a gente não vê ali? A gente não vê a câmera. A gente não vê a câmera, né? Mas quando a gente vê aquelas imagens, se a gente parar para pensar, refletir, a gente vai inferir que naquelas imagens a câmera também está presente. Então, essa câmera, ela jamais aparece em nenhuma de suas fotografias, né? O fotógrafo jamais aparece. Agora, com essa coisa de selfie, os fotógrafos, no passado, os fotógrafos não. Eles estavam sempre presentes em todas aquelas fotografias, mas jamais aparecendo nelas, né? Do mesmo modo, essa luz solar que ilumina e revela, né, tudo indiscriminadamente, ela está sempre presente, muito embora a gente desconte, né, essa luz. Então, o que isso quer dizer a respeito de nós? Quer dizer simplesmente que a gente esquece de trazer em conta, entendeu? De trazer na equação essa minha luz dentro do qual os objetos são revelados, iluminados e conhecidos. Nós somos essa luz, entendeu? E essa luz não é a mente. A mente é um mídio que pertence ao Jiva, pertence, na verdade, a Ishvara. O Jiva pertence a Ishvara. Então, essa mente, esse corpo sutil do Jiva, ele é um veículo de Ishvara, um veículo da consciência, mas aquilo que realmente é invariável, sempre presente, atemporal, né, é a nossa essência, nossa natureza, nossa identidade verdadeira, essa luz da consciência, né, na presença, né, em qual presença as coisas são realmente conhecidas, iluminadas, reveladas, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos essa consciência, existência, que jamais pode ser ocultada por algum objeto que ocorre dentro dela, que é iluminado e revelado por ela. Como pode um pequeno fenômeno chamado um pensamento, uma noção, uma ideia, um objeto físico, nada mais é do que um pensamento? Como pode uma pequena coisa que é iluminada, como pode os objetos nesse planeta que são revelados, iluminados pelo nosso Sol, né? A nossa luz solar, como podem eles ocultarem a luz solar? Eles jamais ocultam a luz solar. A luz solar é mais ou menos negligenciada por uma questão de extrovertimento dos 5 órgãos sensoriais.
né? A gente vê as coisas, né? E a gente não infere que a presença de determinados objetos implica, né, a presença de um fator consciência, existência que os revela. Então, essa é a moral da história. Nós somos aquilo jamais não presente, jamais ocultado ou encoberto por algum fenômeno que ocorre, né, que não é quase nada dentro do âmbito da nossa consciência e existência, que é a natureza ananta, infinitamente não limitada. Então, as escrituras fazem frequentemente essas afirmações que a criação é apenas uma pequena fração da vasta imensidão da consciência e existência. O restante daquilo que nós somos é autorrevelador e não depende de Maya para se revelar. Por exemplo, a luz solar, ela viaja no espaço. E se ela viaja no espaço e se ela não encontra algum objeto, ela não se reflete em nenhum objeto, entendeu? Então, ela existe ou não existe quando nenhum objeto a obstaculiza? Entendeu? Ela existe ou não existe? Quando a gente vê a luz. Né? Mas se não tem nenhum objeto no espaço, a luz ela está percorrendo o espaço, mas ainda assim ela não é vista porque não tem nenhum objeto no qual ela se reflete. Né? Então, mas ainda assim, essa luz solar, ela permanece existindo, entendeu? Como ela permanece? Ela permanece auto-revelando ela mesma, entendeu? Ela é aquele princípio no qual as coisas são iluminadas. Na ausência de objetos, entendeu? Ela permanece como pura luminosidade em potencial. Então, a existência, a consciência, existe infinitamente, entendeu? E livre de Maya, ela não depende de Maya para a sua existência, né? Na ausência de Maya e na ausência dessa projeção aparente, ela permanece como pura luminosidade, como pura existência, consciência auto-revelada, auto-efulgente, auto-luminosa, auto-existente. Ela não depende de Maya para se revelar. Né? Os objetos revelados por ela em Maya, eles representam uma grande distração para o buscador de moksha, que a tendência nossa é nos direcionar a esses objetos, mas ainda assim eles representam um grande potencial, porque através desses objetos a gente pode inferir a presença da consciência que revela esses objetos, né, da existência que é emprestada, né, de Brahman para os objetos. Né? Essa nossa existência, consciência, ela é concedida aos objetos. O mundo é sustentado por uma pequena parte do ser, daquilo que nós somos, o qual pervade o mundo por todos os lados e se estendem 10 dedos além. Essa é uma expressão. O mundo, como a gente sabe, essa consciência, esse princípio que não faz nada, é a causa sem causa desse universo, e causa o universo sem fazer exatamente nada, e sem se transformar no universo, que é o mais importante. A gente não se transforma no Jiva, a gente não se transforma, a gente aparentemente se transforma. O ser, ele aparece como o universo, aparece como Jiva, mas ele não se transforma no Jiva, porque se ele se transformasse no Jiva, seria um problema. Agora, o Jiva tem que reverter essa transformação, e aí a gente incorre naquelas noções místicas do mundo do yoga, que o Jiva precisa fazer muitas sadhanas para transcender ou reverter essa transformação, entendeu? Tem que fazer o reverso, tem que transformar, o Jiva tem que se tornar Brahman de novo. O Jiva não precisa se tornar Brahman, porque Brahman jamais se tornou Jiva. O Jiva é Brahman e o Jiva não requer nenhuma conversão, nenhuma
transformação, não requer que ele seja reconvertido, entendeu? Não existe uma transformação real, existe uma transformação aparente. O Jiva é Brahman, é a base dos ensinamentos dos Upanishads. E, tendo dito isso, eu vou pedir para vocês 5 minutos de pausa e eu volto já. Ok. O mundo é sustentado por uma pequena parte do ser. Então, aquilo que nós somos pervade, permeia, sustenta, né? Através do poder de Maya, nós pervadimos, sustentamos, permeamos tudo, né? Nós somos o substrato de tudo. E sem fazer nada, nós propiciamos todo esse dinamismo que a gente vê em Mithya, né? Então, tudo que ocorre em Mithya, inclusive a projeção, a criação, a sustentação e a constante reciclagem, né, de todos os nomes e formas, né, desassemblagem e assemblagem, né, do mesmo barro, da mesma argila, outras construções, outros, né, organismos são criados e recriados. Tudo isso é devido a esse poder, que nada mais é do que a nossa real natureza, nossa real identidade. No verso 58, embora o ser seja um todo sem partes, o Upanishad fala em termos de partes para facilitar o entendimento de sua natureza, não dual. Alguém que está acostumado a pensar em termos dualistas, né? Então, isso aqui é o Vidyaranya, né? Acrescentando um ponto, né? Resolvendo essas aparentes contradições, porque se o Upanishads diz que o ser, que Maya opera numa pequena parte do ser, né, a limitação da linguagem, então imediatamente a gente precisa de corrigir esse significado implícito, né? De que o ser, ele não é feito de partes. Os Upanishads dizem que é um partless whole, é um inteiro, é uma unidade sem partes, ele não é constituído por partes, né? O Upanishads, de vez em quando, fala em termos de partes para facilitar o entendimento de sua natureza não dual, a alguém que está acostumado a pensar em termos dualistas, né? Por isso que a gente precisa da ajuda dos nossos professores para a gente constantemente resolver essas aparentes contradições. Aceitamos temporariamente a ideia das partes, porque a localização espacial é um componente tão profundo de nossa experiência e pensamento que precisamos explicar a relação entre a consciência e Maya usando uma linguagem familiar, uma linguagem espaço-tempo, né? Então, a gente utiliza essa linguagem, a única linguagem que a gente tem, é uma linguagem dualista, ela é toda ela estruturada nesse paradigma tempo-espaço. A gente usa a linguagem que a gente tem, sempre ressaltando, né, as possíveis contradições e resolvendo-as. No verso 59. Tendo a consciência como seu substrato, a consciência é o substrato do universo, mas é o substrato de Maya, significa dizer que a consciência é o substrato das 3 energias. Tendo a consciência como seu substrato, Mr. Maya cria os objetos do mundo, projeta, cria, manifesta, tal qual um artista a desenhar imagens coloridas em uma tela branca. Então, ela se refere a uma metáfora, né, muito tradicional, né,
da tela branca, a tela do cinema também, né? A tela branca, a gente vai projetar imagens, né, numa tela branca, né? E quando a gente vê essas imagens na tela, o que ocorre? Quem que pode me dizer? Luciana, você sabe dizer o que ocorre quando a gente vê esses objetos numa tela? Quando a gente vê o objeto... Quando a gente vê essas imagens projetadas numa tela por um artista ou na tela do cinema, ocorre. Alguém ia dizer? Alguém vai dizer? Frequentemente a gente esquece que a tela existe, né? Exatamente. A gente esquece da tela. Exatamente, esse é o problema, né? A gente se identifica, né, professor, com o que está vendo na tela. Exatamente. A gente dá realidade às imagens projetadas na tela e a gente esquece de ver a tela. Então, esses conhecimentos eles são importantes de modo que a gente jamais esqueça intelectualmente de ver a tela, porque quando a tela é literalmente coberta por imagens, a gente, né, literalmente, a gente, através da visão sensorial, a gente já não vê a tela. Mas existe uma outra visão, que é a fundação da visão vedântica, é uma visão intelectual, uma visão do conhecimento. Entendeu? Então, através do conhecimento, a gente vê a tela, né? A gente vê ou não vê? A gente vê e não vê. A gente não vê do ponto de vista sensorial, mas a gente vê do ponto de vista intelectual, a gente sabe. Ah, não, agora eu não estou descontando a tela, eu estou vendo a imagem e a tela. O que isso serve? Serve para neutralizar qualquer emoção desagradável, né, em relação à minha interação com as imagens projetadas na tela, porque eu estou vendo a tela, estou assim, oh, tudo bem, é simplesmente uma sobreposição. Ninguém está se ferindo, não tem sangue, não tem nada manchando a tela, né? A tela permanece não afetada, né? Inalterada, né? E a tela não faz nada, mas Maya, essa projeção, né? Esse poder de projeção, está fazendo tudo aquilo, né? Então, essa é uma metáfora, uma analogia muito tradicional do Vedanta, esse pano de fundo, essa tela, que é a nossa consciência, dentro do qual essas imagens, né? Elas aparecem, desaparecem, é o substrato de Nitya. Do mesmo modo que a tela do cinema, a tela do artista é o substrato de todas aquelas imagens, né? Maya, o grande mistério, Maya, o todo-poderoso Maya. Aquele que faz o impossível possível, né? E faz com que a gente não compreenda a real, substancial, né, essência de todos os nomes, cores, formas, né, que nos prendem, que nos amarram ao samsara, né, que nos tornam dependentes desses fenômenos objetos. Okay. Resumo da investigação sobre Maya. Se você entende, primeiro, a existência, 2, se você entende Maya, então você não precisa de Vedanta. Isso parece ter sido dito por Swami Paramarthananda. Se vocês compreendem a existência é um outro nome para consciência, Brahman, né? Paramatma. Se você compreende Satya, né? A existência, a consciência, e se você compreende Maya, né? E a sua projeção, se você compreende Satya e Nitya, você já realmente compreendeu esses dois princípios que, na verdade, são um princípio real com uma pequena sobreposição de um outro princípio aparentemente real. Se você compreende Satya e Nitya, então você não precisa de Vedanta. Essa é uma afirmação do Swami Paramarthananda. É bom lembrar que esse livro, esse texto, é todo ele baseado nos ensinamentos do Paramarthananda, nas exposições de Paramarthananda do texto Panchadasi. Esse texto do Panchadasi
foi desdobrado por Paramartananda durante 7 anos ali em Chennai, né? Não sei exatamente se foi uma vez por semana ou 2, mas ele passou 7 anos desdobrando esses ensinamentos. Esse livro é uma compilação, mais ou menos, dos desdobramentos de Paramartananda. Se você entende Satya, se você entende Maya, você não precisa de Vedanta. O que experimentamos são as diferenças. Disso fica claro que o mundo é diferente da existência. A existência, Sat, Vilakshmanam, que é a diferença, né? Eu não sei exatamente essa palavra, essa expressão. Já ouvi dizer, mas eu nunca vi. Investiguei o significado. Então, recapitulando, o que experimentamos são as diferenças. As diferenças, essa experiência de pluralidade, dualidade, diversidade, em outras palavras, diferenças, é um produto, é um fenômeno que ocorre devido à Maya. A gente experimenta essa diversificação de nomes, cores e formas e esse dinamismo, né, produzido pelas energias, fundamentalmente por Raja Guna. Então, a gente experimenta esses fenômenos diferenciados. Disso fica claro que o mundo é diferente da existência. A existência é aquilo que jamais se modifica, não existe nenhuma diferença, não existe nada além dela mesma, né? Esse substrato que nós somos, né? Não existe diferença, existe somente um ser, existe uma consciência, uma existência, e ela é, né, aparentemente encoberta, sobreposta, né, em uma pequena extensão da sua existência, muito embora a gente não possa medir a extensão do ser, né, ou conceptualizar a extensão do ser, mas ainda assim esse fenômeno chamado Maya ocorre, né, dentro daquilo que existe sem nenhuma diferença. E esse fenômeno chamado Maya nada mais é do que diferentes nomes, cores e formas. É claro que o mundo não é não existente porque ele é experimentado. Todos nós experimentamos a miragem no deserto. A gente sabe que ela existe como um fenômeno aparente. Você não pode experimentar algo que não existe. Por exemplo, um círculo quadrado, a gente jamais vai poder experimentar. A gente jamais vai poder experimentar os chifres de uma borboleta. Pelo menos até agora, né? Os biólogos talvez imaginem que no futuro talvez seja possível uma variação, uma modificação, uma disfunção genética é um pequeno, né? Pequenininho, né? Um chifrezinho pequenininho, etc., né? O mundo é diferente de Asat. O mundo, ele não é não existente, Asat é não existente. Sat é aquilo que existe, que é sempre, que é a existência, a consciência, a nossa real identidade. Mas o universo manifesto por Maya, chamado Nitya, ele não é nem existente, nem não existente. Ele não é nem real, nem irreal. Ele é aparentemente real. Ele existe como uma realidade aparente, do mesmo modo que os nomes, formas de todos os objetos de argila existem sem nenhuma realidade real substancial. A única realidade real substancial de todos os objetos de argila é a argila. A única realidade independente, substancial, existencial, de todos os fenômenos, inclusive o jiva humano, é somente a consciência e a existência. Isso é o que nós somos. O mundo, porém, é uma realidade, pertence a uma outra categoria de existência, que é aquilo que nem é sat, nem é assat, mas é aparentemente real.
O mundo é uma mistura de consciência não experienciável e consciência experienciável. Olha que informação interessante. O mundo é uma mistura da consciência que não pode ser experienciada. Por que a consciência não pode ser experienciada? Ontem ou no outro dia nós falamos do elemento experiencial do autoconhecimento, né? Que diz respeito ao Jiva. É uma experiência de identidade, né? A gente pode dizer, mas a consciência por si ela não pode ser experienciada. Por quê? Porque a consciência é a essência do experienciador. O experienciador é o princípio que experiencia objetos experienciáveis, mas ele existe de uma ordem de realidade diferente dos objetos experienciáveis. O experienciador é o princípio, né, dentro do qual, né, o sujeito experienciador é o princípio dentro do qual os objetos experienciados podem ser conhecidos e experienciados. Então, a consciência não é experienciável porque ela é o experienciador, a essência do experienciador, é a natureza do experienciador. Aquilo que não pode ser objetivado. Então, no mundo existem dois fatores, ou dois aspectos, né? Que, em outras palavras, é simplesmente o espírito e a matéria, né? A consciência e a matéria. Ou, em outras palavras aqui, a consciência não experienciável, né? E a consciência experienciável. O que é essa consciência experienciável? É a consciência associada à Maya, né? Aparecendo, surgindo, sendo experienciada, aparentemente, como objetos de experiência, fenômenos, né? Fenômenos que são percebidos por nós. O mundo é uma mistura de consciência não experienciável, mais consciência experienciável. O que é essa consciência experienciável? É a consciência em seu status, né? Em seu status relacional com os objetos. Quando ela se torna associada com os objetos, ela assume um status relacional, né? E é chamado de uma experiência, um objeto de experiência, ela se torna uma experiência, né? Portanto, o mundo é uma mistura de consciência não experienciável e consciência experienciável. Para conhecer o mundo, você precisa da percepção. Para o conhecimento, o autoconhecimento da sua existência consciência, você precisa de quê? Você precisa de um outro pramana, de um outro meio de conhecimento. Esse meio de conhecimento é, Luciana? Pegando no pé da Luciana. A contemplação Sim. do próprio conhecimento, dos ensinamentos. Exatamente. Esse meio de conhecimento, para conhecimento da existência, a gente precisa de um outro meio de conhecimento. Esse meio de conhecimento são os ensinamentos do Vedanta, né? Para conhecer o mundo dos objetos, a gente precisa de quê? A gente precisa dos 5 órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos, mais uma mente que integra esses estímulos sensoriais, né, numa única experiência cognitiva. Então, para experienciar os objetos, a gente precisa dos órgãos sensoriais e da mente, mas para experienciar o experienciador, né, que não é um objeto de experiência, mas para conhecer aquilo que não pode ser conhecido através dos órgãos de percepção e a mente, a gente precisa de um outro meio de conhecimento, e esse meio de conhecimento é chamado os ensinamentos dos Upanishads. Para o conhecimento da existência, você precisa do Vedanta. Para o conhecimento do mundo, você precisa dos órgãos de percepção. Nenhum dos dois pode negar o outro, porque eles lidam com diferentes ordens de realidade. A gente não pode dizer, então tudo bem, então não preciso mais dos meus órgãos sensoriais, porque meus órgãos sensoriais, eles não são um meio de conhecimento da minha real natureza, o único conhecimento que vale a pena. Não, a gente não pode menosprezar os outros meios de conhecimento, né?
sejam eles os órgãos sensoriais, como também os outros corpos de conhecimentos da ciência, né? A gente precisa de pramanas, de meios de conhecimento para compreender fenômenos científicos. Então, a gente não precisa de menosprezar todos esses pramanas, esses meios de conhecimentos, né? A gente precisa compreender que são meios de conhecimentos que servem o propósito, né, de revelar e conhecer dois aspectos da existência, que é a existência consciência e os objetos que ocorrem dentro dela. A existência consciência, que é o fator, o aspecto não experiencial, e a existência consciência aparecendo com os fenômenos que são experienciáveis. Como a gente vive no mundo, a gente precisa de, né, saber distinguir essas duas ordens e utilizar os pramanas, os devidos meios de conhecimento, dependendo do nosso objeto de conhecimento. O Vedanta, o ser não é um objeto de conhecimento, mas, do ponto de vista da linguagem, qual é o objeto de conhecimento do ser, do Vedantin? O objeto de conhecimento do Vedantin é Brahman, é o ser, é a existência, é a natureza dele mesmo. Como é que ele vai conhecer esse objeto de conhecimento, que não é um objeto? Entendeu? Ele precisa de um outro meio de conhecimento, um outro pramana chamado... E a gente precisa compreender a distinção desses dois, porque para aqueles de nós que continuamos tentando, né, conhecer o ser através das percepções sensoriais, dos fenômenos que existem, né, refletidos numa mente satírica, para nós que continuamos tentando conhecer o ser somente do ponto de vista mental e intelectual, a gente precisa compreender que nós necessitamos dos meios de conhecimentos apropriados, e eles não são, entendeu? Não são os órgãos sensoriais, a mente, e nenhum realmente corpo de conhecimento. O Vedanta, por si, ele não liberta o jiva ele não remove essa auto-ignorância. O que liberta o jiva é a neutralização dessas noções equivocadas a respeito do que eu sou. Existe uma diferença muito importante e sutil entre esse corpo de conhecimento, o valor desse corpo de conhecimento, do ponto de vista puramente acadêmico, intelectual, e o valor desse conhecimento como instrumento que me permite neutralizar ou remover ou cancelar essas noções autolimitantes a respeito da minha real natureza e identidade. Então, nós precisamos de saber exatamente qual é o pramana, qual é o meio de conhecimento que me permite reconhecer a minha natureza ilimitada. Esse meio de conhecimento são os ensinamentos, são as lógicas apresentadas pelos Upanishads, mas elas somente são efetivas na medida que a gente as utiliza, né, como num laboratório. A nossa vida, nossas mentes são um laboratório, a gente os utiliza, né, para neutralizar ou cancelar todas essas noções, né, equivocadas. A existência não pode negar o mundo, elas pertencem a duas ordens de realidades, né, da mesma realidade não dual. O olho esquerdo vê uma coisa, o olho direito vê uma outra. O que um olho vê não contradiz o que o outro olho não vê. Ambos são meios válidos de conhecimento. De quê? Das formas e dos nomes, das formas e das cores. As diferenças experimentadas pela percepção da visão, por exemplo, não podem ser negadas pelo Vedanta. Qual é a moral da história? Cada meio de conhecimento serve o seu propósito, e o conhecimento, Aham Brahmasmi, só é possível através desse pramana chamado os ensinamentos do Vedanta. E eles só são efetivos quando a gente utiliza eles existencialmente para cancelar ou neutralizar a nossa ignorância.
As diferenças experimentadas pela percepção não podem ser negadas pelo Vedanta. E a existência não pode negar o mundo. Ambos são válidos meios de conhecimento. Portanto, o mundo existe em uma categoria diferente, em uma ordem diferente da realidade. Ele nem é existente, ele nem é não existente. É, ao mesmo tempo, dual e não dual. Essa é a ideia de Mitya. Quando a gente compreende que esse Mitya, esse universo manifesto, ele não é nem dual, nem não dual, ele é simplesmente uma mera aparência. Qual é a relação entre existência, não existência e Mitya? A existência nunca pode se tornar não existência. E Mitya nunca pode se tornar existência. Vocês conseguem conceber a possibilidade da existência se tornar não existente? Da consciência se tornar não consciente? Se a consciência, né, por natureza, o que é a natureza de alguma coisa? É aquilo que define uma coisa. É aquilo sem o qual aquela coisa não é aquela coisa. É aquilo que a gente não pode negar, rejeitar ou tentar modificar, porque a natureza do fogo é a luz. A gente não pode obter um fogo sem a luz. Então, a natureza é aquilo que jamais pode ser negado. Então, a natureza, não há como converter uma categoria da outra. A existência nunca pode se tornar não existência, porque a natureza da existência é existir, a natureza da consciência é a consciência, né? Então, a gente jamais pode afirmar, eu não sou existente, eu não sou consciente. A existência jamais pode se tornar não existência. Não há como converter uma categoria na outra. Então, a que categoria o mundo pertence? O mundo é de uma outra categoria. Ele não é nem existente, nem não existente. Isso é importante a gente compreender Mitya, porque senão a gente cai em muitas confusões. A gente pensa que Mitya não é real do ponto de vista que ele precisa desaparecer do âmbito da minha consciência. Aí a gente começa a entrar no mundo do esoterismo, do yoga, de tentar remover o mundo, remover samsara do ponto de vista literal. Não. Esse mundo, ele nem é existente, nem não existente. Ele é uma aparência que não pode ser movida literalmente, não pode ser removida. Ela pode ser negada, em termos de realidade, intelectualmente, através dessa compreensão do substrato de Mitya, que é Satya, que é o que nós somos, a consciência, a existência, que concede existência a todos esses fenômenos. Então, a que categoria o mundo pertence antes da criação e depois da última criação? Está aparecendo como não existência. O estado de Mitya pode mudar, pode tornar-se manifesto ou não manifesto. Na verdade, Mitya, samsara, o universo, ele jamais é realmente não existente. Ele sempre existe ou manifesto ou em seu estado de potência, né? Semente. O mundo pertence a essa categoria, né, particular. Ele pode tornar-se manifesto ou não manifesto. O mundo não manifesto, Mitya, é chamado de Maya, esse poder inerente à consciência. É conhecido como Shakti, a energia, e matéria, Prakriti, né? Porque as três gunas, eles são uma energia que, na verdade, ela não é diferente da matéria, porque energia e matéria são dois nomes para o mesmo fenômeno, entendeu? A matéria grossificada, né, em relação aos nossos órgãos de percepção, a gente vê os fenômenos físicos materiais, nada mais é do que energia grossificada, né? E aquilo que a gente chama de energia sobre, né,
sobre a análise dos nossos instrumentos de laboratório, nada mais é do que o aspecto sutil da matéria. Não existe a parte da existência. É conhecido como energia nesse mundo, Mitya, energia e Shakti. Shakti e Prakriti, não existe a parte da consciência, não existe fora da existência a consciência, existe não separado, existe somente dentro do âmbito. É a consciência, a existência que acomoda, que sustenta, que ilumina e revela Prakriti, as três energias. Porque a existência está em toda parte, ela é toda pervasiva, e Maya simplesmente é uma pequena sobreposição naquilo que a gente, por falta de palavras melhores, né, uma pequena parte daquilo que é a nossa consciência e existência. Assim, ele jamais pode existir separadamente. Mitya não pode existir separado de Satya. Maya é o mundo em sua forma potencial. Essa Prakriti, né? Essa energia, ela, em algumas ocasiões ela é manifesta ou ela existe como potencial, ela existe dentro do âmbito daquilo que nós somos, consciência e existência. Brahman. Nada existe à parte from Brahman. Tudo existe dentro de nós, um outro modo de compreender isso. Nós somos aquilo dentro do qual os fenômenos conhecidos, experienciados, aparecem e desaparecem, inclusive a nossa construção corpo-mente. Esse jiva, né, que dorme com a gente todo dia e acorda na mesma cama com a gente de manhã, sempre. Vocês gostariam... Vamos abrir para... Porque a gente entraria agora num tema muito interessante, que são as duas teorias da criação, segundo o Vedanta, a criação, né, evolutiva e a criação instantânea. Esse é um tema mais sutil, que seria melhor eu dar uma lida, muito embora eu tenha curtido mais e mais não ler nada, mas simplesmente ir lendo junto com vocês o material. Mas como já são 5 para meio-dia, eu tenho que fazer comida, fazer mala, organizar as coisas, doar todas as comidas que eu acumulei, e me preparar, fazer algumas coisas no computador para me organizar para essa viagem. Eu sugiro que a gente abra o nosso encontro para perguntas e respostas. Vamos ver se alguém tem alguma resposta, alguma pergunta ou alguma resposta também, né? Arlindo. Arlindo? É a voz do Luciano? Tá me escutando? É a voz do Luciano? Isso. Tudo bem, Arlindo? Sim. Eu tenho duas questões. Logo no começo do texto, você fala que para o buscador de moksha é necessário uma mente satívica. Qual seria o melhor meio para tornar essa sua mente mais satívica? O que você pode fazer para manter, não tornar, mas manter a sua mente mais satívica ao longo do tempo? Né? Porque a gente é submetido por essas três energias a todo momento. Né? E como é que eu posso manter essa predominância de sattva no meu dia a dia? Um dos meios é o próprio o submeter da nossa mente às escrituras e aos ensinamentos, certo? Mas existe uma outra... Sim. Então, o objetivo nosso é moksha, né? Liberação do samsara, mas a gente sabe que esse é o nosso objetivo final, e o objetivo nosso intermediário é uma preparação da mente, a preparação do intelecto, né? Uma purificação, preparação da mente. Então, isso é sinônimo de
cultivar e desenvolver uma mente mais dominada ou condicionada por Sattva Guna. Então, a gente pode fazer isso praticamente, né, de modos diversos, né, a observação do Dharma e o Karma Yoga. Então, quando a gente compreende o Karma Yoga, observa o Dharma, e a gente vai vivendo uma vida, né, alinhada com essas leis naturais, a gente compreendendo que nós somos, né, uma entidade que experiencia, né, os karmas, os parábadas, e a gente é sempre chamado a responder devidamente, né, e apropriadamente, no tempo apropriado. Então, essa é uma habilidade que é um esforço espiritual, entendeu? Compreender Karma Yoga, Dharma Yoga e conformar nossas vidas. Naturalmente, existem estágios nesse processo. O estágio mais fundamental, Luciano, é fazer um inventário de nossos valores, porque nós temos valores os mais diversos, né? A gente faz os inventários de valores e a gente estabelece uma ordem de valores, né, por prioridade, né? O valor mais importante, mesmo, um pouco menos, um pouco menos. Então, a gente estabelece uma ordem de valores e a gente precisa ser muito honesto quando a gente faz esse inventário, né? É inútil a gente se enganar, né? Nos enganarmos e dizer assim, não, o meu valor número 1 é moksha. Aí, no dia seguinte, quando a gente vê, a gente vai vendo as contradições, né? O que a gente diz e pensa não é realmente alinhado com a minha realidade, né? Então, se eu vejo que o meu valor principal nesse momento, por exemplo, é segurança, que assim seja, né? Aí, se o moksha é o terceiro, né, item, né, na minha lista de valores, que assim seja, né? Então, é estabelecer uma lista de valores e depois organizar as nossas vidas segundo esses valores. Todas as ações nossas, elas são colocadas no campo com base aos nossos valores, aos desejos, né? Em harmonia com os nossos valores, o que a gente quer obter. Né? O Karma Yoga é aquele que quer obter sucesso, né, na vida, sucesso relativo, entendeu? Segurança, prazeres, conhecimentos, virtudes. O Karma Yoga é aquele que tem esses objetivos mundanos, assim por dizer, mas por trás de todos esses objetivos, ele tem um objetivo fundamental, que é o objetivo de purificação, elevação espiritual. E como é que ele obtém essa purificação, que é sinônimo de desenvolvimento de Sattva? Ele obtém compreendendo a lógica, né? O racional apresentado por Karma Yoga e desenvolvendo uma atitude decorrente desse relacionamento entre Jiva, Ishvara e o campo. A compreensão desse relacionamento vai ajudando o indivíduo Jiva a desenvolver uma atitude espiritual que é derivada do trazer em conta Ishvara como o Lorde desse universo, aquele que realmente é responsável por tudo aquilo, né, que nos foi propiciado, é aquilo que está fazendo tudo por nós, é aquilo que é feito, né, é constituído por inteligência, por uma ordem inteligente de leis, etc. E a gente vai se adequando e desenvolvendo esse sentimento, essa atitude, essa mentalidade. A gente vai convertendo os nossos desejos autocentrados por obter e haver o que a gente quer e não quer. A gente vai convertendo tudo aquilo em sentimentos, a gente vai convertendo as nossas emoções mundanas de querer e não querer em devoções a Ishvara. O que significa devoção a Ishvara? É simplesmente esse sentimento constante de gratidão, de gratitude, né? De agradecimento, de retribuição, de contribuição, devolvendo alguma coisa para Ishvara. Ishvara é o campo, a gente retribui, a gente contribui, a gente quer adicionar valor ao campo dharmico, porque a gente sabe que Ishvara também é o campo manifesto. Então, esse relacionamento, essa capacidade de
se conseguir compreender o que é Ishvara e desenvolver essa atitude de profunda gratidão, entendeu? É o que vai desenvolvendo Sattva Guna, do ponto de vista do Karma Yoga. O Karma Yoga, ele vai produzindo, ele vai refinando, né, o ego do indivíduo jiva, ele vai perdendo a arrogância dele, né? Isso que está ocorrendo no mundo atualmente com o coronavírus é uma lição de humildade a todos os jivas, entendeu? A arrogância do jiva de, não, eu faço o que eu quero, isso aquilo eu controlo, eu manipulo, está tudo bem, eu sei qual é o meu objetivo, isso e aquilo, e agora eu também quero um moksha, agora eu quero a minha vida como eu gosto dela, né? Aí aparece um vírusinho aí que Ishvara somehow, de qualquer modo, produz, e a gente tem que começar a refletir e ver, nossa, eu não tenho controle nenhum, entendeu? A gente nem sabe, a gente nem conhece esse vírus, a gente não sabe como lidar com ele, como nos protegermos desse vírus, né? O quanto tempo ele vai ficar, né, condicionando as nossas sociedades, nossos estilos de vida, etc. Então, é uma sensação de impotência muito grande que todos os jivas estão experimentando. Aquela arrogância do jiva, entendeu? Ela está sendo colocada à prova realmente, entendeu? A gente está nas mãos de Ishvara sem saber quase nada, nem saber qual vai ser o nosso futuro do ponto de vista social e econômico, né? Socioeconômico também. Então, quando a gente começa a desenvolver esse relacionamento com Ishvara, quando a gente começa a ver que Ishvara é aquilo que está orquestrando tudo, ele é o campo, é as leis, é a inteligência, e tudo que a gente tem, tudo que a gente desfruta, mítia do ponto de vista da nossa existência como jiva, é propiciado por esse Lorde do Universo, Ishvara. Então, essa compreensão, ela começa a se desdobrar numa atitude, num espírito de agradecimento, devoção, apreciação, né, retribuição, contribuição, adicionar valor ao campo, etc, etc. Então, esse aspecto emocional da conversão das nossas emoções autocentradas em devoção, agradecimento, aquela prece, aquela oração que é simplesmente um de novo, obrigado, Ishvara, obrigado, Shiara, muita gratidão por todas as experiências. Isso tem um poder enorme de preparar, de converter rajas em tamas, que são essas emoções fundadas em rajas e tamas, desejos e medos, entendeu? Numa emoção muito superior, que é a emoção espiritual chamada devoção a Ishvara. Entendeu? Então, esse é um mecanismo, um instrumento potentíssimo para converter rajas em tamas, em sattva. É aquele que nós prescrevemos mais, principalmente. Naturalmente, existem diversas sadhanas, né, dentro do Upasana Yoga, que também podem servir o propósito de preparar essa mente, né, de desenvolver mais sattva. Então, você tem que desenvolver, tem que fazer um inventário honesto dessas listas de valores, de desejos, né, objetivos de vida, o que eu quero da minha vida realmente. Aí, quando a gente tem isso muito bem estabelecido, a gente precisa de organizar o nosso estilo de vida, né, em harmonia com os nossos goals, os nossos objetivos. Então, se eu tenho um objetivo, o meu objetivo é eu quero a libertação espiritual, libertação do samsara, quero o autoconhecimento. Por qualquer motivo, eu quero o autoconhecimento. Eu não sei de onde que eu peguei esse vírus, mas eu quero o autoconhecimento. Né? Então, eu quero isso. Mas, ainda assim, eu quero ser um milionário. Né? Então, o que ocorre com esses dois desejos? Eles podem coexistir? Eles podem, entendeu? Mas eles vão estar minando um ao outro. São desejos meio conflitantes, entendeu? Antagônicos, né? Antagônicos, obrigado, antagônicos. Porque para a gente virar, né, na linguagem popular, virar um milionário, um multimilionário,
a gente tem que trabalhar tanto. A gente tem que dedicar a maior parte de nossas energias, a menos que a gente ganhe na loteria, né? Você compra um bilhete, ganhei na loteria 30 milhões. Né? Mas se você não compra o bilhete da loteria, você vai ter que trabalhar muito. Trabalhar muito. Aí o que ocorre? Não, eu quero moksha, eu quero autoconhecimento, mas primeiro eu vou cuidar de me tornar um milionário. Aí mais tarde, quando eu tiver na minha idade de 60 anos, eu já sou um milionário, 50, se eu tiver sorte, já sou um milionário. Aí eu me dedico ao moksha como sistema, né? O ashrama, a estrutura védica antiga, né? Aqueles estágios da vida do indivíduo, aí ele para tudo, ele se dedica somente ao estudo e à contemplação das escrituras. Então a gente pode pensar isso, mas qual o problema, né, em relação a essa mentalidade? É que se a gente passa uma vida toda buscando a realização, né, material de me tornar um multimilionário, a gente vai estar desenvolvendo vasanas que vão se tornar um obstáculo mais tarde, quando você quiser parar aquela música e tocar uma outra música, entendeu? Aquelas vasanas extrovertidas, entendeu? Rajásicas, entendeu? Aquelas tendências, elas vão se tornar um obstáculo, um impedimento enorme para que você mais tarde possa fazer a sua busca por moksha. Então não tem saída. Se você tem esses objetivos de vidas, entendeu? Físico-materiais, materialistas, né? E tem o objetivo espiritual, a gente tem que reconciliar esses dois objetivos, e o único modo, Luciano, é através do Karma Yoga. Certo. O Karma Yoga nos permite continuar a nossa vida, né, buscando as realizações desses outros objetivos, o Artha Kama, né, segurança e satisfações, prazeres, etc. A gente pode conciliar esses dois com o Dharma Moksha, entendeu? A gente vai conciliando esses dois primeiros buscas humanas com as outras duas através do Karma Yoga. Por isso que Karma Yoga é uma ciência incrivelmente eficaz, sublime, né? Iluminada, como a gente quer dizer. É uma coisa incrível. Permite que a gente não deva abandonar os nossos papéis sociais, e a gente, através desse conhecimento que se torna uma atitude, a gente pode continuar, né, buscando algumas realizações, né, dentro dessas 4 categorias de buscas, né? Seguranças, prazeres, entretenimentos, diversões. Moksha, Dharma, né? Ela busca pela virtude, pelo melhoramento pessoal, pela minha purificação mental, e no final das contas a busca pela liberação. Então isso é possível somente através do Karma Yoga, entendeu? Mas a gente precisa ser honesto mais uma vez, né? E a gente precisa estabelecer as nossas prioridades e aí organizar as nossas vidas, o estilo de vida, em harmonia com os nossos objetivos. É assim, não, eu quero moksha, entendeu? Mas ainda assim, eu mantenho um estilo de vida extremamente rajásico. Então, aquele estilo de vida extremamente rajásico vai ser um impedimento para meu estudo, contemplação, reflexão e assimilação dos conhecimentos. Né? Então, invariavelmente, o que ocorre é que esse é um tema importante da gente estar abordando, Luciano. Eu sei que você é uma pessoa, né, do mundo dos negócios, você tem uma pequena empresa ou grande, não sei exatamente, e as pessoas, a gente precisa abordar isso, porque no final das contas a gente vai ter que começar a direcionar os nossos investimentos mais e mais a essa busca por moksha, última busca, e a gente como é que a gente vai colocar mais e mais os nossos investimentos ali? A gente vai ter que desinvestir, né, das buscas anteriores e investir aqui. Não tem nenhuma outra saída. Nós temos uma capacidade energética, intelectual limitada. A gente não consegue ser muito intenso em nossas buscas por moksha
a menos que a gente desenganje, desinvesta, né? Ok, eu vou consolidar meus investimentos aqui, eu vou começar a recolher tudo e vou colocar as minhas fichas aqui, meus investimentos aqui, entendeu? Não tem saída no final das contas. E a gente não precisa se preocupar, porque na medida que a gente vai desenvolvendo essa compreensão do valor de moksha, a gente vai naturalmente desenvolvendo a coragem de comprometer mais e mais esses investimentos aparentes por segurança, que não existe em realidade, o coronavírus está dando seguranças e satisfações e prazeres, essas coisas, a gente vai desenvolvendo a coragem de tirar as fichas dali e depositar as fichas na roleta do moksha. Okay? E a gente faz isso sabendo que a segurança e as satisfações, os prazeres e tudo isso que a gente ainda requer, Ishvara vai cuidar disso. Ishvara cuida de tudo isso quando a nossa busca, o nosso desejo por moksha é sincero, honesto e total. Ele vai cuidando de tudo isso. Não significa que ele vai continuar jogando todas aquelas coisas que a gente não precisa realmente, entendeu? Ele vai propiciar sempre aquilo que a gente realmente precisa, mas mais importante, ele vai propiciar uma mente sempre mais refinada e pura, capaz de compreender o valor por trás de todos os objetos de valor, entendeu? Por trás de todos os objetos de valor estabelecidos por nós, é um valor por quê? Pela libertação, pela plenitude, pela paz, pelo contentamento, né? Então, a gente vai apostando sempre mais em moksha, sabendo que Ishvara vai cuidar da gente. Aí não significa que a gente não vai precisar mais trabalhar, que Ishvara vai pagar as contas, né, no final do mês. Não. Ishvara vai cuidar de você, entendeu? Desenvolvendo uma mente sempre mais focada, clara, corajosa e propiciando você, entendeu? De restabelecer, reorganizar a sua vida de modo que você comece a viver uma vida mais simples possível. A gente precisa de tão pouco, Luciana, para ser feliz. A gente vive essa fantasia de que a gente precisa de muito para ser feliz. Na verdade, a gente pode ser feliz com somente aquilo que Ishvara nos proporciona, nos propicia. E realmente, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente precisa de uma mente realmente madura e purificada, satívica, bem educada, bem instruída espiritualmente, para a gente poder desfrutar desse presente que é, né, essa experiência nossa humana. Então, é mais ou menos por aí. Karma Yoga, Dharma, Karma, é a chave nesse processo de preparação, desenvolvimento de Sattva Guna. Obrigado, Arlindo. Nada. Okidoki. Ô Arlindo, e automaticamente, em cima dessa pergunta que o Luciano fez, os desejos, eles vão sendo convertidos em meras preferências? Como que se dá isso? Se dá naturalmente, você vai compreendendo o valor dos valores e você vai vendo a limitação em termos de valor dos objetos, né? Você vai compreendendo que os valores eles possuem um certo valor utilitário relativo. Você vai compreendendo que o valor é uma função subjetiva. Nós damos valores aos objetos, os mesmos objetos eles representam valores diferentes para diferentes indivíduos, né? Você vai compreendendo a limitação, você vai compreendendo o jogo de soma zero, você vai compreendendo de que nada realmente pode te completar, você vai começando a crer, acreditar, desenvolver a confiança, entendeu? Nas declarações dos Upanishads, que você já é inteiro, cheio, completo, infinitamente não limitado. Você vai crescendo nessa convicção de conhecimento, aí naturalmente você vai desenvolvendo o Vairagya, né? Dispassion, desapego, desinteresse pelo mundo, entendeu? Não que o mundo seja alguma coisa que te irrita, ou que te limita, ou que você queira rejeitar, ou que você seja absolutamente contrário. Não, o mundo é belo, todos nós temos um valor grande, né? Todos nós gostaríamos de viver sempre um dia a mais, né? Mais um dia, porque a vida é bela, como disse, né, o nosso cineasta italiano. A vida é bela. Então, nós temos um valor por essa projeção
aparente, nós temos um valor, né, pelos objetos utilitários, mas os desejos por objetos, eles vão naturalmente sendo todos eles convertidos por um desejo de compreender a minha natureza, que é a única fonte de real segurança, satisfação, prazer, paz, contentamento, etc. A compreensão vai automaticamente convertendo os desejos pelos objetos por o desejo por moksha, que é uma compreensão daquilo que nós somos. Né? Ocorre naturalmente, gradualmente. Okay? Grato. Nada. Ok? Então, a gente se vê na Itália, né? Semana que vem. Ishwara willing. Se Ishwara quiser, a gente se vê. Eu mando um recado para vocês assim que eu chegar na Itália, que estiver tudo bem. Tá aí a prova. Quando você imaginou que você ia? Tá indo mais cedo do que imaginava, né? A gente nunca sabe, né? A coisa amadureceu rapidamente, desenvolveu assim nos últimos 2 dias. Eu falei com a Rutinha hoje de manhã, que eu tinha conseguido antecipar minha viagem, que estava voando, foi uma surpresa enorme para ela. Ela ficou tão triste, ela estava acostumada em ter, em ficar perto de mim aqui, né? Eu ia lá pegar sol na casa dela de vez em quando para assimilar um pouco de vitamina D, né? Aqui não tem sol bom não tem aqui. Não, eu estou bem aqui, entendeu? Mas parece que ser a coisa mais óbvia de fazer é voltar para aquilo que ainda é a minha casa, né? Que é lá na Itália. Vai chegando um ponto em nossas vidas que a gente já não decide tantas coisas, a gente simplesmente deixa Ishwara decidir, né? Que é mais ou menos, você vai vendo a situação e vai fazendo aquilo que parece ser a coisa mais óbvia de fazer, né? Então é isso. Então, depois que passar tudo isso, aí a gente pode falar da minha volta para o Brasil, né? Vamos ver se Ishwara vai permitir um seminário presencial no futuro próximo ou não. Vamos ver o que vai rolar no campo. Boa viagem, então. Obrigado, Betânia. A gente vai se falando. Inesperado, mas boa viagem. Não muda muito, né? Porque o nosso contato é puramente virtual, de qualquer modo. Né? E é destinado a permanecer virtual por algum tempo. Então, não muda nada dentro desse relacionamento entre o professor e os alunos. Né? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Vedanta Brasil. A gente se vê daqui a pouco. Beijo a todos, abraços.